Cura Divina. Ouça a partir de agora mais um estudo da Palavra de Deus com o missionário Emerson Nunes. Tema de hoje: Apocalipse, capítulo 4. Naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos
do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem saúda-vos é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos irmãos, chegou mais um dia de Deus falar conosco. Esta é uma transmissão ao vivo, diretamente de São Paulo, Brasil, para toda a terra. Essa pregação vai ficar gravada. Louvado seja Deus, o ensinamento do Espírito Santo aos nossos corações. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Queridos irmãos, abra a Santa Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 4. Lembrando, meus irmãos, como o Emerson Nunes prega aqui não baseado por teologia, nem por interpretação de que pregador A, pregador B prega, mas sim pelo o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus diz na sua palavra, usando o apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 5, quem quiser sabedoria, peça para Deus. E também em 1 João 2, 27, não precisa que ninguém vos ensine, porque vós tem a unção do alto. Jesus também diz na sua palavra, louvado seja Deus, que o Espírito Santo, o Consolador, esse vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito a vocês da minha palavra. Então, meus irmãos, muitas interpretações de homens, até mesmo sendo de Deus, mas prega baseado porque pregador pregou, porque tal pastor famoso pregou. Não, a gente tem que pregar de acordo como está com as Escrituras. Louvado seja Deus, mas devido as pessoas basear somente pelo que o homem prega, devido a muitas vezes ser famoso, né, ter conhecimento, ser um homem de Deus usado, mas muitas vezes as suas interpretações estão equivocadas, né? Louvado seja Deus. E muitos às vezes pregam por soberba, não aceita a correção e acaba interpretando errado as Escrituras. Mas Jesus, aleluia, vai nos ensinar. Mas esses que ainda teimam, né, na mesma técnica e começam a estar em contradições acerca do Apocalipse e começam a delirar acerca de questões, em contendas de palavra, como diz Paulo, cheio de invejas, porfias, ruins, blasfêmias. Então Deus manda se afastar, porque a Bíblia diz para nós não entrar em questões loucas acerca da lei, discussão, porque são coisas inúteis e vãs. Por quê? Por que muitos não entendem o Apocalipse do que Jesus fala? Porque quando Jesus veio nessa terra, meus irmãos e minhas irmãs, ele veio com a doutrina da nova aliança, trazendo consigo o reino, o evangelho. Muitos não entenderam, e as pessoas simples e humildes disseram: esse prega diferente dos escribas e dos fariseus, como quem tem autoridade. É Jesus, o verbo que se fez carne. Então, lá em Mateus, capítulo 13, verso 12, Jesus ele fala: porque aquele que tem, se dará. No verso 13, por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem.
e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se converte, e eu os cure. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, diz a Bíblia que o Espírito Santo o mundo não conhece e não pode receber. Portanto, quem está preso a uma coisa relativa, preso ao homem, preso a doutrinas equivocadas, um diz ser pré, outro diz ser pós, outro diz ser meso, né? Baseado por interpretações humanas, sabedoria terrena, não consegue, que está no mundo do egoísmo, do orgulho, da soberba e do dono da sua razão e do evangelho por meio de achismo, não consegue compreender as humildes palavras do Espírito Santo, porque Deus ocultou essas coisas aos sábios e aos inteligentes e revelaste somente aos pequeninos. Então, meus irmãos, Deus vai falar agora, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a visão bíblica, de acordo com a visão do Espírito Santo. Então abra a sua Bíblia agora no Evangelho, no livro de Apocalipse. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo 4. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 4. Glória a Deus. Que diz assim: glória a Deus, glória a Jesus. É a visão do trono de Deus. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvirá falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois desta deve acontecer. Logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. Esses tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíram relâmpagos, trovões, vozes diante do trono. Ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante a um cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal semelhante ao rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante à águia voando. Glória a Deus. E os 4 animais tinham cada um 6 asas, e no redor e por dentro estava cheio de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir.
Estando os animais, davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. E os 24 anciões prostavam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: dignos és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas por tua vontade são e foram criadas. Oremos. Senhor Deus, fale, meu Pai, através da sua palavra, o que nós precisamos ouvir, ó Deus. Senhor Jesus, Deus de toda honra, contempla os amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra que estão com seus ouvidos abertos para ouvir a tua voz. Fale conosco, meu Pai, o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor nosso Deus. Senhor, eu creio no que o Senhor tem a falar para todos nós aqui, meu Pai, nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, confirma, Senhor, a bênção e a vitória profética pelo poder da fé do nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil, o Apocalipse, ele é o texto atual. Ele é o livro atual, ele é o livro pertinente, é o livro oportuno desta época. Todos os livros da Bíblia são essenciais para nos edificar, para nos alimentar, mas o livro do Apocalipse é o livro desta época que estamos vivendo, diante dos sinais que Jesus profetizou do que aconteceria e que já vem acontecendo desde os tempos dos apóstolos. Aleluia! Mas os sinais, conforme o fim se aproxima, isso se intensificaria. E Jesus deixou bem claro dizendo, diante dos sinais do cataclísmico na natureza, crise econômica, desastres naturais, rebeliões, apostasias, seitas, heresias e falsos profetas e perseguição dos ímpios e das seitas herégicas perseguindo a igreja. Jesus disse para nós não nos assustar, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mas olhei para cima, erguei vossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. Então o capítulo 4 é uma palavra de Deus para os nossos corações e também está mostrando o conforto de Jesus a João. O Apocalipse, livro oportuno e pertinente e atual desta época, é a revelação de Deus, do Senhor Jesus Cristo, qual deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve deve acontecer. E pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo. Louvado seja Deus, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então Deus diz, e tudo que tem visto, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Então Deus está falando, bem-aventurado aqueles que ouvem, homens de Deus, profetas de Deus, pregadores da sã doutrina, pregar sobre esse livro de acordo com as escrituras, inspirado pelo Espírito Santo. Mas você não deve só ouvir, mas pôr em prática. Porque aquele que guarda minhas palavras, semearei ele um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, diz a Bíblia. E não só os que ouvem, mas os que lê e os que guarda na tábua do seu coração, é viver a santa doutrina do Senhor. Então, meus irmãos, Jesus fala para João, diante daquela visão, Jesus vê, o apóstolo João vê a glória de Deus se manifestar, Jesus manifesta para ele
Louvado seja Deus, o seu poder da onipresença, da onisciência, da onipotência e o poder da palavra, que é a espada que sai da boca de Deus, olhos de fogo, que significa onipresença, e também o juízo de Deus contra o pecado na igreja, seus cabelos brancos, suas vestes compridas, compreende a postura de Jesus, como que a igreja deve ser santificada, pura, aleluia, nas suas vestimentas, tanto literal como espiritual, porque no mesmo Apocalipse diz: eis que venho como ladrão, guarda as suas vestes, para que não andes nu e não veja as suas vergonhas. Então Jesus mostra ali a sua postura do cinto de ouro, compreende que a postura de Deus, a postura de Jesus é reta, é santa, é valiosa. Aleluia, e os pés de fogo compreendem a onipresença de Deus, de Jesus, e os pastores das igrejas, das 7 igrejas, que compreendem as 7 estrelas, estão na mão de Deus, e a igreja, os 7 castiçais, estão na mão de Jesus. Então, diante disso, Jesus quer transmitir a João uma palavra de conforto, porque João, ele está exilado em Pátimos, uma ilha que fica a alguns quilômetros da cidade de Éfeso. João, por pregar a palavra de Deus, por combater os falsos profetas, o único membro líder pastor da igreja do primeiro século vivo, aleluia, está ali exilado por pregar o evangelho. Porque o povo de Roma da época era um povo hostil ao evangelho, era um povo incrédulo, mundanos, dava valor somente às músicas mundanas, aos esportes, aos teatros e aos derramamentos de sangue. Então João está preso em Pátimos, sentindo a dor do luto de ver seus irmãos que foram mortos pelos viés do martírio, que foram sacrificados, que serviram de tocha humana no jardim dos imperadores, e também João preocupado também com o ataque ecumênico das religiões falsas se aliançando nas igrejas, e muitas igrejas da Ásia da época, que hoje é a atual Turquia, louvado seja Deus, estava numa apostasia, e os crentes fiéis passando grandes perseguições. Então era tempo difícil. Então Jesus aparece para João, dando um conforto para João, dizendo que ele conhece as obras de cada igreja. Então, diante dessas 7 igrejas, 4 Jesus exorta e elogia: a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, louvado seja Deus, e a igreja de Sardes. E a uma igreja ele só exorta, que é a igreja de Laodiceia, e 2 igrejas, Esmírnia e Filadélfia, Jesus só elogia. Esmírnia diante da perseguição, da tribulação dos povo ímpio, mas não negou a fé em Jesus. E a igreja Filadélfia, Jesus tem uma promessa aos crentes fiel do amor, a igreja do amor de Deus, que tem a chave de Davi, que compreende Davi, a igreja do amor de Deus, aleluia, que o Senhor os guardará da hora da tribulação que há de vir, não da hora, não na hora, da hora da tribulação. Na hora é uma interpretação, se tivesse mas da hora que Deus poupará. Louvado. Então é a igreja, Jesus fala nesse sentido figurado, louvado das 7 igrejas, literalmente da época, e trazendo espiritualmente a igreja dos povos de Deus, que são a igreja do amor de Deus, e aquela igreja que está na santificação, corpo, alma e espírito. E a igreja Esmírnia dos dias atuais é o povo de Deus diante das dificuldades, das dores, do luto, está firme com Jesus, enquanto muitas vezes fazem obras de santidade, de obediência, mas muitas vezes não obedece, está no meio apoiando o mundo do celular, está na ira, está na contenda, está na soberba. Então Deus não apoia. Então, louvado seja Deus, Jesus, depois disso, diz no capítulo 4, depois dessa exortação, Jesus fala para João: escreve as coisas que tem visto, as que são, e as depois desta hão de acontecer. Ou seja, o Apocalipse ele vai contar a história verídica da palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até os dias de Jesus. Aleluia.
da primeira vinda de Jesus compreende nascimento, morte e ressurreição e ascensão aos céus, que aponta os sinais proféticos dos tempos do fim, que compreende a segunda vinda de Jesus, que compreende o arrebatamento, o advento do anticristo, a grande tribulação, o milênio, o juízo final, novo céu e nova terra. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, depois dessas coisas, dessas revelações que Deus, que o Senhor Jesus dá a João, agora Deus vai revelar uma palavra de esperança, porque quando Satanás acha que está vencendo João diante da tribulação emocional, da tribulação sentimental, da dor, do luto, Jesus agora, porque João também, creio aqui que ele ficou triste com alguns acontecimentos nas igrejas que ele fundou junto com seus amigos, seus irmãos apóstolos, que hoje é a atual Turquia, louvado a Deus, num declínio moral e eclesiástico e pessoal e espiritual. Então Jesus agora mostra para ele as coisas que depois dessas coisas futuras, dos juízos de Deus, aleluia. E Deus vai mostrar, depois no capítulo 4, depois das coisas olhei, eis que estava uma porta aberta no céu. Por quê? Quando Satanás acha que está vencendo João diante daquela luta espiritual, emocional, sentimental, que ele acha que está fechando as portas da igreja de Cristo na terra, Deus tem uma porta preparada para a igreja no céu. Aleluia. Do povo de Deus, que foram comprados e lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, e depois dessas coisas, estava numa porta aberta no céu e a primeira voz como de trombeta. Trombeta compreende aviso. Um consolo também, um aviso. Aleluia. E ouvi falar comigo, disse, sobe aqui. Ele mostrar-te-ei as coisas que depois desta que deve acontecer. Tá vendo? Aqui Jesus vai começar a revelar para ele os acontecimentos. Louvado seja Deus. É uma palavra de conforto para João. E logo ele foi arrebatado no Espírito. E eis que o trono estava posto no céu assentado. Sobre o trono que estava assentado era de aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E um arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Deus mostra a sua glória, as pedras preciosas, a beleza de Deus, e o arco celeste compreende a aliança de Deus com o seu povo, que é inquebrável. É inquebrável. O diabo não tem poder de quebrar a aliança que Deus tem com o seu povo. Trazendo para nós também, para nós diante dessas lutas, dessas dificuldades que estamos passando. João aqui é um exemplo para a igreja, família, tribulação, louvado seja Deus, na igreja, que muitas vezes você pensa em desanimar. Saiba, meu irmão, que Jesus que é a porta estreita, Jesus que é a porta, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não turbe o vosso coração, crede em mim, credes também em Deus, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Deus está trazendo um conforto para a igreja bíblica, a igreja fiel, a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo, que diante dessas lutas, a aliança que Deus tem conosco é inquebrável, não vai nos abalar, porque os que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Deus tem uma palavra diante dessas pestilências, diante dessas crises, dessas perseguições, nesse princípio das dores. Deus fala para nós não desanimar, que a porta no céu está aberta para nós. E mesmo que venha tombarem a nossa carne, não tem poder de tocar a nossa alma. A gente pode tombar o corpo aqui, mas acorda na glória. Porque o viver é Cristo, o morrer é ganho. Partir desta vida para estar com Jesus é muito mais melhor. É o que Deus está falando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, glória a Jesus, aleluia.
E diante que estava sentado era aparência de semelhança de pedra de jaspe, como nós vemos, o arco celeste, e ao redor do trono vi 4 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, com vestes brancas, e esses tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Quem são os 24 anciões? Pelo entendimento do Espírito Santo, que representa os 24 são os patriarcas das 12 tribos de Israel, que deu, louvado seja Deus, a remanescência dos profetas, dos pregadores, que trouxe o evangelho de Deus, a luz de Deus para o povo de Israel. A palavra de Deus que é eterna, louvado seja Deus, que é inquebrável, que chegou até nos dias de Jesus, Jesus trazendo, porque eles abriram o caminho para a primeira vinda de Jesus, profetizando, aleluia, a vinda de um Salvador para o mundo, aleluia, com João Batista, que foi o pregoeiro da justiça, que abriu o caminho para a vinda do Messias, que diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, qual não sou digno de desatar suas sandálias. Aleluia, eu vos batizo com água, mas esse que vem após mim é mais poderoso do que eu, porque esse vos batizará com fogo e com Espírito Santo. Vai purificar vocês do pecado. E ele trouxe a nova aliança, aleluia, morreu e ressuscitou, nasceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e trouxe o evangelho para os 12 apóstolos de Cristo, que deu a remanescência do Novo Testamento, o fundamento da igreja primitiva até os dias atuais. E agora compreende essas coroas, aleluia, compreende que a igreja de Cristo, desde o antigo até o novo, ela é vitoriosa, e que a igreja de Cristo tem que dar honra somente para Deus. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. E do trono saiu relâmpagos, aleluia, trovões, vozes diante do trono, e ardia 7 lâmpadas de fogos. E quais são os 7 Espírito de Deus? Que coisa linda! Trono compreende majestade, autoridade, porque Jesus, ao morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Trono também tem um significado de juízo de Deus para aqueles que não der valor ao evangelho de Cristo. Jesus mesmo disse que aquele que não der ouvido às minhas palavras, semearei ele um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a areia, e grande foi a sua queda. E aqueles que não der ouvido à minha palavra, eu direi abertamente: apartai-vos de mim. Ali haverá pranto e ranger de dente. O juízo de Deus simboliza o trono do julgamento de Deus para todos os ímpios, para todos os apóstatas, todos aqueles que não creram no evangelho do Senhor. E os 7 Espíritos de Deus compreendem o poder da onisciência, da onipresença de Deus, aleluia, e a perfeição de Deus, como diz lá em Isaías capítulo 2, que repousa sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e da inteligência, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento, o Espírito do temor do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, glória a Jesus. Então Jesus está mostrando para João, e também uma palavra para nós, o poder que tem a palavra, o poder que tem o evangelho, como diz Paulo aos Tessalônicos, capítulo 1, verso 5, que as minhas palavras não coexistem em sabedoria humana, mas em demonstração de poder do Espírito Santo de Deus, que convence, que penetra no âmago do ser do homem, faz nele a transformação de um ateu, de um macumbeiro, de uma prostituta. Louvado seja Deus, que está nesse mundo da ilusão, do pecado. O sangue de Jesus Cristo o purifica, do Cordeiro que tira o pecado do mundo, e o fogo dele purifica os pecados descritos no livro da vida. Esse é o verdadeiro poder do evangelho, que trabalha na regeneração, no caráter e na disciplina dos membros. Aleluia,
Glórias a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, e havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante a um cristal, e no meio do trono, ao redor, o trono 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. Mar de vidro, já leu lá em Apocalipse 16, sobre o mar de vidro, que está o povo de Deus cantando em cânticos de harpas e louvores. Compreende que a igreja de Cristo, nesse momento de crise, de aflição e de luta, o que nos aguarda é a proteção de Deus, que já está conosco e também está com ele eternamente no céu. Jesus também está mostrando para João também que ele não sangue pelo amor do evangelho, estão na glória com o Senhor, porque isso foi profetizado. O nosso Senhor Jesus, aleluia, no evangelho de São João, capítulo 16, ele diz para o mesmo apóstolo João: tenho-vos dito essas coisas, para que vós não os escandalizeis. Vocês não se entristecer, não se escandalizar, porque isso tem que acontecer. Porque no verso 2 ele diz: expulsar-vão das sinagogas. Vem mesmo o homem, honra em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Isto vós farão, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Mas tenho-vos dito a fim do que quando chegar aquela hora, vos lembrarei de que já vos tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Por que fazendo bem? Porque o diabo está achando que matando o corpo do crente diante das arenas, dos leões, fazendo de tocha humana, era festa no céu, porque eles morreram pelo amor do evangelho. Jesus falou: vós serão meus mártires, e herdaram a glória de Deus. E se vós no dia de hoje estão morrendo para o mundo e nascendo para Cristo, mortificando a sua carne, deixando as coisas que vocês faziam no passado, não só parando de fazer, mas deixando de gostar de fazer o que fazia antes. Aleluia, isso é poder de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então Jesus falou também que eis que vos envio escribas e sábios, e vós serão expulsos, não vos aceitarão. Vós serão perseguidos por amor ao meu nome, mas alegrai-vos, porque assim foram perseguidos os profetas que foram antes de vós. Não fique triste quando injuriarem, mentindo, dizer todo mal contra vocês, porque bem-aventurados sois vós do reino do céu. Então Jesus está dizendo aqui no capítulo 4 para João e para nós, que a porta da esperança, que é Jesus, ele está conosco. Aleluia. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Aleluia. E Deus continua dizendo mais. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante a um cristal, e no meio do trono, ao redor, trono 4 animais, cheio de olhos, por diante e por detrás. Animais, Jesus fala numa figura alegórica aqui. Não está se referindo que as coisas de Deus é uma coisa baixa. Animal, nós que temos um animal de estimação em casa, nós dá carinho para ele. Ele serve a nós. Aleluia. Um animal, um cão, ele serve para guardar muitas vezes nossa casa. Um animal serve para você, como um cavalo serve para você meio de transporte. Então, essa palavra alegórica compreende, e com olhos, é que os anjos de Deus, os serafim que estão ao redor do trono de Deus, que tem 6 asas, 2 para voar, 2 para tampar os seus olhos e 2 para tampar os seus pés, estão voando dizendo: santo, santo é o Senhor. E o poder que está sobre os
anjo é a onipresença e a onisciência de Deus. Como diz em Hebreus, que os anjos são ministros daqueles e conservo daqueles que ministram a salvação. Ou seja, que os anjos de Deus acampam ao redor do que os teme e os livra do mal também, mas não por poder próprio, mas sim o que habita sobre eles. É o Espírito Santo, o poder da onipresença e da onisciência de Deus. Aleluia! Glórias a Deus, glória a Jesus, aleluia. Os olhos compreendem a onisciência de Deus que não são eles que têm, mas a presença do Deus poderoso está sobre eles. Aleluia, aleluia. E agora Jesus mais uma vez mostra a majestade da autoridade está sobre o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Aleluia. A majestade que compreende que somente Jesus tem que ser reverenciado na igreja. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tudo que pedir meu nome ao Pai eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. Glórias a Deus. O segundo animal semelhante a um bezerro. Bezerro, boi, compreende força. Que Deus, Ele é a nossa força. Diante das lutas, das tribulações, da dificuldade, tribulação no lar, na família, no casamento, no ministério, perseguição ateísta, ecumênica, política, ditaduras militares, nos tempos passados, o nazismo de Hitler, o comunismo da União Soviética perseguindo, guerras, primeira e segunda guerra mundial, ali, essas crises, nos dias de hoje, essas corrupção, essas imoralidade, essas prostituição, esses homens se caracterizando num monstro, diante dessa situação de todos os cristãos, desde a época primitiva, força, Deus é a nossa força para suportar tudo isso. E o poder, porque bezerro tem chifre, é o poder de Deus que está sobre nós para aguentar essas lutas e não desanimar, mas só permanece em pé quem tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele só habita em quem obedece. Atos 5:32 e Salmo 93, verso 5 diz que louvar-se a Deus, convém a tua casa andar em santidade, para que Deus habite nela hoje e para todo sempre. Então é a visão das coisas que depois das revelações das 7 igrejas da Ásia, louvado seja Deus, e a presença da onipotência de Jesus, a igreja está mostrando uma palavra agora diante daquelas lutas, dessas aflições para toda a igreja de Cristo, de todas as épocas, que Jesus é a nossa força. Tudo posso naquele que me fortalece. O cântico de vitória de Paulo. Aleluia. O cântico de vitória da igreja. Aleluia. Glórias a Deus. E o terceiro animal tinha o rosto como de homem. Aleluia. Como de homem. A sabedoria. A onisciência de Deus. Deus que nos dá sabedoria. Não para discussão. Não para discutir acerca da Bíblia. Não para estar entrando em questões loucas de genealogia acerca da lei, porque isso é coisas inúteis. E ao homem herege, depois de alguma ou duas vezes advertido, evita-o, porque esse contra o Espírito Santo. Vamos ser como os cristãos primitivos. E Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristão, porque se parecia com Cristo, não só no cântico, na pregação, nas curas de vida, não, mas diante daquelas dificuldades, eles sendo perseguidos, martirizados, eles transmitiam paz e amor por aquelas almas. É assim que nós temos que ser. Essa é a noiva de Cristo que anseia pela volta de Jesus, que tem o Espírito Santo que diz, a esposa e o Espírito diz, vem. Aleluia, glórias a Deus. Então, a sabedoria de Deus está sobre nós para pregar. Como Paulo disputava acerca dos judeus, não era com briga nem com contenda, ele disputava com a pregação da palavra, porque quando o povo ouvia heresia lá da seita judaica e dos agnosticismo e das
dos divisores que dividiram a igreja primitiva, ele confrontava com a pregação da palavra, exortando aquele povo a não ser neófitos, ou digo melhor, a não ser inconstantes, a não ser leigos, a não ser indoutos. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Então Deus está falando que Ele é o dono da sabedoria. Louvado seja Deus! E o quarto animal semelhante à águia voando. O que significa águia? A velocidade, o poder que tem a palavra. Como diz Paulo, ainda que estou preso em Roma, em cadeias de algema, como um malfeitor, mas a palavra do Senhor não está presa. Ainda que tentam nos parar, martirizando a igreja, perseguição da Inquisição Papal, perseguição daqueles que começaram no espírito, mas terminaram na carne, porque crentes que seguiram o batismo como Jesus ensinou na época, aleluia, eles estavam querendo seguir o mesmo hábito, costume da igreja primitiva, não se aliançar com política, não se aliançar com a sabedoria humana, homens que foram levantados para ser como homens de Deus, mas devido à soberba, terminaram na carne, começaram com as suas agressões e dizendo que aqueles crentes simplesinhos foram taxados de herege, porque fazia batismo por imersão, o batismo que Jesus ensinou, o batismo como Jesus batizou, porque o que Paulo diz? Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós temos a igreja de Cristo, que é parecida com Cristo, como foi em Antioquia, tem que seguir os passos de Jesus, tudo que Jesus fez. E Jesus fez o que? Também, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas alguns que começaram no espírito, terminaram na carne, mataram os cristãos fiel por causa do diabo, da ambição, da soberba, porque Jesus nunca mandou ninguém, matar outras pessoas que não é da... Mesmo que for um herege, matar, lançar em fogueira, não. Matar cristão porque batizavam em água, sendo que eles eram verdade que eles estavam fazendo, era de Deus, porque eles queriam ser separados, não queriam aliançar com a política, mandaram matar. Mas um desses foi morto em meio a um confronto. Aleluia. E outros que eram contra o judeu e rasgou as cartas de Tiago. Isso não é de Deus. Por isso nós temos que se pegar em Jesus, a majestade de Jesus. Só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. A toda a glória seja dada a Ele. Porque a idolatria também disfarçada tem entrado no meio das igrejas. Se muitos adoravam a imagem de escultura, inverter o quadro, estão bajulando, idolatrando seus patriarcas. Aleluia. E não é de Deus. Então aqui, Jesus está dizendo para nós ser uma águia, rápido, mas na palavra, mas não na agressividade. Certa vez, os apóstolos de Cristo, quando viu que Jesus foi rejeitado pelo samaritano, lá em Lucas 9:56, eles falaram assim: Senhor, por que não façamos como Elias? Oramos para que fogo desça do céu e destrua eles. Jesus falou assim: eu não vim destruir as almas dos homens, mas sim salvar. Tá vendo? Então Deus não está no meio disso. E há crentes hoje que se diz ser pastor de doutrina, apoiando o irmão andar armado, brigando com o irmão, debates teológicos, guerras teológicas, um querendo ser melhor do que o outro, guerras entre os próprios irmãos, aliança sendo inquebrável. Então o que diz aqui sobre a aliança, o arco celeste? A igreja que ela é de Cristo, ela é inquebrável, não tem essas coisas. E quando é fiel, é rejeitado por esses tais. Ah, mas prega a verdade, ele fala muito bem sobre a volta de Jesus, ele tem um estudo excelente. Mas cuidado, meu irmão, que a Bíblia diz que tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, mas não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O Jesus falou no sermão profético, no sermão apocalíptico, no sermão da vigilância,
que um dos primeiros ataques do diabo à igreja seriam os falsos profetas, com tão grandes sinais que, se capazes, enganaria até os escolhidos. E o diabo, para tentar enganar o escolhido, ele vai vir pregando algumas verdades para apenas cativá-lo, mas depois ele mostra suas garras, e quando ele mostra sua garra já é tarde, você já está contaminado pelo veneno da serpente, e somente o sangue de Jesus Cristo que pode purificar, porque o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Mas Deus diz o remédio, mesmo o apóstolo Paulo no verso 5, é pela palavra de Deus e pela que esse povo só chegará a uma alva com a lei e o testemunho, ou seja, com a pregação do evangelho e com o testemunho compreende Marte, porque muitos estão rebeldes à palavra de Deus, e a Bíblia diz, é mister que vem os escândalos, mas ai daquele de quem vem, porque por essas tais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, e esses que andam mentindo, que anda aumentando uma vírgula, um tio das escrituras, os seus nomes serão tirados do livro da vida, e as pragas que estão nesse livro cairão sobre eles. Vocês querem ser mestres, doutores? Saiba que vocês sofrerão mais duro castigo, porque o juízo de Deus começará pela casa de Deus e todos aqueles que não obedecem o evangelho de Deus. Aleluia, glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vigiam, prega pelo Espírito Santo, não baseado pelo que o pregador prega, o que o homem falou, vai pelo Espírito Santo, jejum, oração e leitura da palavra. Aleluia, glória a Deus. Então, esse é o poder do Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs. E os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor dos dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. E quando os animais davam glória, honra, ações de graça, que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. E os 24 anciões prostravam diante do que estava sentado sobre os tronos, e adoravam, que vive para todo sempre. Lançavam suas coroas diante do trono, dizendo, digno é o Senhor de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade foram criadas. Aqui compreendo também a festa no céu, diante da vitória de Jesus na cruz, que cumpriu a missão. Então toda a honra, toda a glória seja dada a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos se apegar com Jesus diante também dessas aflições. Quando nós vemos homens de Deus no passado, que era homem de Deus, nós vemos hoje eles caídos, eles pervertendo a palavra, distorcendo, entrando em apostasia, trazendo escândalo para a obra de Deus. Nós muitas vezes ficamos abalados e tristes, mas Jesus diz, não vos assusteis, olhai para cima, olhai para o céu, que a vossa redenção está próxima. Apostasia nas igrejas e prevaricações diante da doutrina de Cristo por meio de alguns irmãos, isso também é um cumprimento profético. Como diz João, filhinhos, é já a última hora, como ouviste que vem o anticristo, mas muito se tem feito o anticristo, porque já sabemos que é já a última hora. Saíram de nós, porque não eram de nós, porque se fossem dos nossos, continuaria conosco. Então todos aqueles que saíram da fé salvífica, que começaram no Espírito e terminaram na carne, não eram de nós, estavam de engano, e muitas vezes tiveram oportunidade, mas a exaltação, o ego falou mais alto, e o orgulho é uma enfermidade infernal que mata os sentimentos bons e atrai sentimentos perversos e ruins, e se torna uma prisão diabólica que prende a alma do homem e lança no inferno todos aqueles que obtêm. Aleluia, porque a Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos e dá graça somente aos humildes. Então continua sendo humilde, irmãos, diante das lutas, não desanime, não adore a Deus somente pelo que Deus faz, na hora da bênção, na hora da prosperidade, na hora que você está com um carro bom, com uma casa boa, não. Dê glória a Deus também diante do sofrimento, da dor. Aleluia, porque sofrer pelo Evangelho de Cristo é lucro, é poder de Deus também. Aleluia,
Não se entristeça com isso. Ninguém gosta de sofrer, irmãos. O sofrimento é o resultado também do pecado no mundo. E um dia, quando Jesus voltar, todo sofrimento acabará. Mas nem todo sofrimento é causado por nosso próprio pecado. Todos passamos por sofrimento que não entendemos, mas Deus promete nunca nos abandonar. Deus ajuda quem confia nele a superar o sofrimento. Deus tem poder para livrar. Aleluia. A Bíblia, meus irmãos, avisa que vamos sofrer por seguir Jesus. Mas Deus pode transformar até nosso sofrimento em bênção. Quem se mantém fiel a Deus e não desiste no sofrimento será recompensado na eternidade. Olha o que diz em Romanos 8,18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há nos ser revelada. 2 Coríntios 4,17 também diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Salmos 119,50 também diz: esse é o meu consolo no meu sofrimento, é a tua promessa, dai-me a vida. Aleluia. Vendo a igreja sendo perseguida, perseguição política, perseguição religiosa. Em 1 Pedro 2,19-24, vamos ler, diz assim: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus alguém suporte as aflições, sofrendo injustamente, pois que vantagem há de suportar os açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Em Hebreus capítulo 2, verso 18, a palavra de Deus também nos relata: porque tendo à vista que ele mesmo sofreu, quando tentando ele capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Glórias a Deus, aleluia. Paulo também exorta seu discípulo Timóteo diante da perseguição. Paulo está preso em Roma devido a uma calúnia, devido a uma perseguição política. Ele está sendo caluniado como se fosse um assassino diante do incêndio de Roma, que 10 bairros de Roma foram destruídos, que foi 6 dias de incêndio e 7 noites, e ali ele foi acusado perante os imperadores, usado pelo diabo, dizendo que ele era o culpado, o líder da religião, dizendo que era assassina por mentira. Aleluia. Ele ali preso, lhe manda uma carta a Timóteo dizendo: mas você tem seguido de perto o meu ensino, minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e o sofrimento que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Em Icônio, Antioquia e Listra, Paulo sofreu a perseguição da seita judaica e dos falsos profetas nicolaítas, divisores da igreja, que dividiu a igreja primitiva, trazendo mundanismo para a igreja. Mas ele suportou pela graça de Deus. A eles ali insultando Paulo, dizendo que Paulo não era o apóstolo de Cristo, insultando Paulo, dizendo que ele estava pregando heresia. E Paulo falou assim: eu estou aqui para agradar a Deus ou aos homens. Se fosse para agradar aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. Saiba vos saber, irmãos, que tudo que vos aprendi não foi por papel e por tinta, mas sim por revelação do Espírito Santo de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
O apóstolo Tiago também diz, irmãos, um apóstolo que nas suas cartas confronta os falsos profetas, confronta o mundanismo, aleluia. Ele diz, meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Diante do sofrimento que nós passamos, irmãos, nós que temos a graça de Deus, o poder de Deus, aleluia, Deus, nossa fé é aperfeiçoada, aleluia. Em Salmos 119, 92, 93 também diz, se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído, jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois por meio deles que preserva a minha vida. Ainda no Salmo 119, 71 diz, aleluia, foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Aleluia. Paulo também diante do sofrimento, sofrendo escárnio, vitupério, desfeita, porque a igreja primitiva, os irmãos eram membros simples, pessoas pobres, diante daqueles romanos, daqueles gregos, que eram homens milionários da época, ricos, e se esbanjavam nas suas orgias, nas suas bebedices, nos seus esportes, e ainda sacrificavam as pessoas humildes. Paulo, em 1 Timóteo 6,10, ele diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviam-se da fé, se atormentaram com muitos sofrimentos. Aqui está falando sobre sofrimento carnal, mundano e ímpio. Você vê o que está acontecendo hoje? Pessoas querem se sacrificar por amor ao dinheiro, querem arriscar mesmo abrir seus comércios e não estão se preocupando com a saúde. Mas cadê que alguém se preocupe em fazer isso para abrir as igrejas, para evangelizar, para morrer pelo amor de Cristo? Não quer, porque o Deus deles é Mamon. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aleluia. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Aleluia. Glória a Jesus. Então Deus está falando para você que está sofrendo pelo Evangelho. Ele é bem presente com socorro na hora da angústia. Salmos 25, 16, 18 diz, volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só aflito, as angústias no meu coração multiplicaram, liberta-me da minha aflição, olhe para a minha tribulação e o meu sofrimento, perdoe todos os meus pecados. Isso aqui já é a causa da pessoa que sofre devido ao pecado. Pecados que não arrependidos causam tribulações, sofrimento e até mesmo a morte, a condenação eterna. Mas se vós se humilhar para Deus, Deus o perdoará, porque a Bíblia diz, se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, rebuscar a minha face e se consertar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu as suas súplicas, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então louve nós, vocês que temem ao Senhor, glorifique a todos vocês, descendentes de Israel, tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento no aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus tem falado conosco, aleluia. Como Paulo diz para Timóteo, diante daquele sofrimento, da perseguição, suporte comigo o meu sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como diz um provérbio da igreja primitiva, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Aleluia. Glória de Deus. Alegrai-vos na esperança, sedes paciente nas tribulações, diz o Senhor, perseverai na oração, vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o nosso Senhor. Aleluia. Porque o dia do Senhor virá como laço sobre todos os moradores da terra.
Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aí está hoje a pregação do Apocalipse capítulo 4. E breve agora terá a segunda parte, que terá o capítulo 5. Aleluia. E vamos inspirados pelo Espírito Santo aqui até o capítulo 22, em nome de Jesus Cristo. Não baseado por sabedoria e interpretação de sabedoria humana terrena, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. A toda honra e toda glória seja a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Fique na paz de Jesus, irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus.